Você sabia que atualmente o governo brasileiro aceita o aborto forçado? Basta que você queira muito ser mãe e que apresente o diagnóstico de trombofilia. É isso mesmo. Segundo o Ministério da Saúde e as diretrizes do SUS, você precisa comprovar 3 abortos anteriores para acessar um medicamento importante na prevenção do aborto, que é a enoxaparina sódica. Você sabia disso? Até quando a sociedade vai aceitar essa crueldade? Que uma mulher precise comprovar 3 perdas gestacionais para acessar um medicamento só porque ele é caro? Compartilhe este vídeo, siga o perfil. Precisamos ampliar o debate e mudar essa realidade urgentemente. Chega de tanta crueldade. Na sequência, nós aprofundamos um pouco mais o assunto. Olá, gente! Que prazer estar aqui com a doutora Marion Castro de Andrade, nessa conversa tão imprescindível, tão importante para ampliar, disseminar, distribuir informação com qualidade, que venha contribuir para a saúde de mulheres e Com certeza. gestantes. Gente, eu quero apresentar aqui brevemente a doutora Marion, tá? Ela é formada em medicina pela Unirio em 1996 e depois pós-graduada pela UFRJ em alergia e imunologia e antes disso em pediatria, obtendo o título de especialista nessas duas áreas. E a doutora Marion trabalha com imunologia da reprodução desde final de 2018. Então, com uma experiência bastante vasta no assunto, com uma voz de autoridade bem importante para a gente discutir sobre trombofilia, riscos gestacionais e desafios dentro da reprodução humana assistida. Te agradeço muito o convite e estamos aqui para poder tentar somar um pouquinho, né? Difundir informação, como você mesmo falou. Sim, muito obrigada. Então, para a gente começar, eu queria assim, pensar nessa relação entre circulação sanguínea e a manutenção de uma gravidez, fazendo esse foco. Mas a gente não poderia deixar de conversar, de fazer uma introdução assim, para que todos entendam de forma simplificada, doutora Marion, o que é a trombofilia e como ela interfere na formação da placenta. Por que ela aumenta drasticamente o risco de aborto espontâneo? Ok, então vamos lá. Trombofilia é uma alteração na coagulação, em que o organismo coagula em excesso. Quando o organismo coagula em excesso, ele faz com que haja microtrombos, como as plaquetas se juntam, como se formasse bolinhas de papéis dentro de um canudo, e aquele líquido não passa. E como isso pode impactar na má formação da placenta? Para formar a placenta, são microvasos, às vezes do fio de cabelo. Se o sangue está muito, vou falar de maneira simples, grosso, né? Muito coagulado, ele não circula de maneira eficaz. E se ele fica parado, ali pode ter uma trombose placentária. E isso pode contribuir para um prejuízo para o neném. Certo. Doutora Maria, uma pergunta bem importante que está motivando muito também essa conversa. O protocolo do SUS exige critérios muito específicos para que as mulheres tenham acesso à enoxaparina sódica, essa medicação que a gente sabe que é cara. Então, desse modo, o acesso gratuito a essa medicação é muito precário. Como esse medicamento atua? A enoxaparina é uma heparina de baixo peso molecular. Ela age exatamente evitando que haja essa coagulação em excesso, principalmente em locais importantes como a placenta. Então, um fato importante a ser dito é que ela é super segura na gestação, porque ela não atravessa a placenta, então não vai para o bebê. Ela protege a mãe, ela faz com que o sangue, que são onde tem os nutrientes, o oxigênio, chegue ao neném sem chegar no neném. Então, ela não atravessa a placenta, então ela não faz mal à placenta. Por isso que é muito importante o uso dela para mulheres que possuem trombofilia. Então, de fato, ela vai atuar ali evitando os trombos, né? Sim. O trombo só acontece porque o sangue coagulou em excesso. Esse coágulo, ele faz com que o sangue não flua. Ele é uma obstrução, ele obstrui a passagem do sangue. E não chega sangue para o neném. Isso pode causar uma série de dificuldades para o neném, de alterações na própria gestação. Desde perdas, a restrição de crescimento intrauterino, enfim, várias outras alterações que a gente deve falar mais à frente. E muitas mulheres só vão descobrir a
trombofilia mais tarde, como um diagnóstico tardio. E eu posso até incluir o meu exemplo de vida, da minha família, etc., que muitas das vezes são necessárias perdas sucessivas para que se chegue a esse diagnóstico. O quanto isso é cruel, porque não é possível que uma mulher tenha que passar por uma perda, por duas, por três, para se chegar ao diagnóstico de trombofilia. Então, gostaria muito que você falasse sobre isso. Existem sinais clínicos? Qual é o histórico? Como se deve fazer para se chegar a esse diagnóstico antes das perdas gestacionais? Chegou num ponto assim crucial. Uhum. E usou a palavra correta. É de uma crueldade enorme fazer com que uma mulher tenha que ter 3 perdas gestacionais para ser dita como aborto recorrente. É o que o SUS preconiza, né? No protocolo clínico Diretrizes de Tratamento, que é o PCDT do SUS, é bem rígido esses critérios. Ela só admite, inclui mulheres que tiveram 3 perdas gestacionais junto com o exame positivo para trombofilia para poder ter a medicação gratuitamente. Ou se uma mulher teve uma perda depois de 10 semanas, sem uma causa específica, com o exame positivo, também ela consegue a medicação de maneira gratuita pela farmácia do governo, né? Mas isso é muito cruel. Isso tem que ser mudado urgentemente. Existe já a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a partir de 2019, começou a seguir as diretrizes americanas, em que se consideram 2 perdas gestacionais, não precisam ser consecutivas, como diagnóstico de perdas gestacionais recorrentes para aquela mulher. E, na verdade, o que acontece é que o SUS ele só visa o custo. Infelizmente, esses critérios são rígidos por conta do custo da medicação. Aqui não consegue contemplar uma grande parte das mulheres que têm esse problema. Que loucura. Porque eu cheguei a esse diagnóstico, né, de trombofilia e me lembro de ter ficado depressiva e deitando à noite e pensando no quão cruel que é essa política pública que não se posiciona a favor do aborto, mas é como se fosse uma aprovação, né? Verdade, eu não tinha pensado nisso. É verdade. Não, mas isso tem que ser mudado urgentemente. Precisa ser mudado urgentemente, porque a gente está falando sobre saúde da mulher, sobre perdas gestacionais, sobre direitos gestacionais, que Tem que ser humanizado. tem que ser humanizado. Não pode, isso é muito cruel, entendeu? Não pode. Isso impacta emocionalmente aquela mulher, aquela família, e se o SUS pensa só em dinheiro, vai ter um impacto financeiro de pacientes que tiveram complicações na gestação, CTI, ou até aquela criança conseguiu nascer, mas foi um parto prematuro por conta da trombofilia, ou uma restrição de crescimento, o neném nasceu muito pequeno, tem que... Então, o custo de uma UTI neonatal é muito grande. Uma mulher que teve uma pré-eclâmpsia, o custo de um CTI para essa mulher também é muito grande para o SUS. O gasto com medicamento, estou falando só do custo. A parte emocional, um suporte emocional, que muitas vezes o SUS também não oferece, mas se oferecer é um custo também. Então, tem que parar de ver só exame. Ali é um ser humano que envolve não só ela, é a família inteira, né? Muito bem colocado. Como o custo preventivo, ele é muito mais barato do que prever todo esse... Não, a prevenção é essencial do que o próprio tratamento, né? Vai tratar o problema? É muito importante. Eu fiquei pensando assim, será que a sociedade como um todo, um grande número de pessoas sabe que hoje a política pública é essa? Não sabe. A gente não estuda o SUS, né? O SUS é belíssimo, né? O estudo do SUS é belíssimo, mas ele tem que ser atualizado. Sim, A grande verdade é essa. Porque o mundo está atualizado, a medicina, né? A saúde, as coisas evoluíram. Então, isso tem que ser atualizado para os dias atuais. Eu nem digo dias atuais, dias passados, né? Porque sempre foi um absurdo, né? Mas, infelizmente, esse protocolo visa o custo mesmo. Doutora Marion, muitas mulheres, aí vamos aprofundar um pouquinho, né? Porque eu fui entendendo ao pesquisar também que a trombofilia ela tem vários tipos, né? Várias causas ou várias classificações. Então eu coloquei aqui, muitas mulheres apresentam, por exemplo, a mutação do gene MTHFR e outras, né? Como a heterozigose para o fator 5 de Lyme. Mas elas não estão no protocolo de dispensação gratuita do SUS. Explique para a gente, por favor, o que são essas mutações e nos diga o que falta, na sua opinião, para que esses casos sejam contemplados também.
Então, vamos lá. O MTHFR, ele não é mais considerado trombofilia, é uma mutação, que é a sigla metiltetraidrofolato redutase, que é uma enzima, é uma proteína que age no ácido fólico que você ingere através de medicamentos, alimentos, e transforma, metaboliza no fígado para a forma ativa que é o metilfolato. Mulheres que têm essa mutação têm menos ácido fólico ativo no sangue. Porém, estudos robustos, nos últimos congressos, detectou-se que não se associaram perdas com essa mutação, que é de baixo risco mesmo, principalmente em heterozigose, no alelo C677T isolado, com homocisteína normal, não se associa a perdas. Mas impacta de outra maneira, e por isso que eu sempre peço, mesmo eles não considerando mais como uma pseudotrombofilia, né, uma mutação a ser investigada, eles nem querem mais que investigue, mas eu sempre peço, porque isso pode impactar, porque o suporte de ácido fólico àquela paciente, você vai ficar acompanhando essa homocisteína dessa paciente, a vitamina B12, porque geralmente quem tem essa mutação tem a carência de vitamina B12, tem quadro de ansiedade e depressão ligados a essa mutação, então você tem que ficar de olho. Por isso que eu peço outras coisas, mesmo que os últimos protocolos não indiquem mais, porque você tem que pensar sempre fora da casinha e sempre tem que individualizar a investigação daquela paciente, e o acompanhamento e o tratamento. Já o fator 5 Leiden em heterozigose é uma trombofilia que é considerada branda, de baixo risco, na verdade, é assim que se fala, de baixo risco. Por quê? Como ela é em heterozigose, ela herdou essa mutação de um dos pais. Então, o risco é relativamente baixo para algum evento tromboembólico, a não ser que essa mulher tenha outras trombofilias associadas, que aí o risco aumenta. Por isso que ela não é contemplada pelo SUS também, que se considera de baixo risco. Não quer dizer que essa mulher não possa ter um evento tromboembólico, apesar de ser fator 5 de Leiden em heterozigose. Muito obrigada. Certamente, muitas mulheres tentantes que estão assistindo essa nossa conversa, nossa entrevista, elas estão se sentindo acalentadas por receber informação e para a gente também fazer um movimento de conversa pública, de denúncia, mas também de aprofundar e conhecer um pouco mais, porque eu senti também que há muita solidão nesse processo e muitas dúvidas, muitas angústias. Às vezes a mulher tentante, ela fica também num dilema ou numa dúvida de qual linha seguir. A gente sabe, infelizmente, que também alguns médicos fogem dos padrões científicos e indicam procedimentos ou medicamentos que não estão dentro ali de padrões ainda que seja consenso. Então, não sei se você quer falar um pouquinho também nesse sentido. Na verdade, eu acho que há muita controvérsia, né, com relação a esse assunto. Então, muitos colegas ainda não aceitam, mas a coisa está mudando muito, graças a Deus. Muitos colegas já começam a ter ginecologista, porque o médico de ponta é o ginecologista, né? Então, ele tem que, e obstetra, ele já está começando a ter um outro olhar, entendeu? Graças a Deus as coisas estão mudando. Mas eu queria falar mesmo essa questão do SUS, né? Porque, na verdade, o que o SUS tem que parar de olhar o exame isolado. Ele tem que fazer um score de risco. Porque esta mulher que tem uma trombofilia fator 5 Leiden em heterozigose, que teoricamente é de baixo risco, mas ela tem 22 anos, ela não teve nenhum evento tromboembólico. Ela tem o mesmo risco de uma mulher de mais de 35 anos, obesa diabética ou hipertensa, que vai fazer ou fez o procedimento de fertilização in vitro? Não. Entendeu? Então, tem que ter um score de risco. Não pode ser uma coisa assim, fechada. Ou tem ou não tem. Não é assim. Até porque cada pessoa é um ser diferente do outro, o funcionamento do organismo é diferente do outro. Além do que, o que eu vou falar agora é controverso, mas medicina, cada vez você pode fazer diagnóstico de doenças novas. Quem sabe que você não possa ter trombofilias que ainda não foram diagnosticadas, que podem contribuir junto com essa branda a ter um desfecho ruim, algum evento tromboembólico. Então, a gente tem que parar de ver só exame e ver o paciente, a paciente, no caso que a gente está falando da gestante. Sim. Mais uma pergunta. O protocolo do SUS recomenda o início da medicação, a enoxaparina sódico, o mais precocemente possível quando se chega ao diagnóstico e está dentro ali do padrão. Na prática, existe uma demora burocrática para a liberação do medicamento. Isso pode comprometer a gestação? Cara, lógico, é urgente o início da medicação, porque se você pensar o seguinte, uma paciente que obtém um beta positivo, mais ou menos 3, 4, 5 semanas que ela
vai ter esse resultado. Até ela conseguir uma consulta no SUS, até ela dar entrada na farmácia, digamos que ela entre no critério, tá? Nos critérios que o SUS colocou, né? Que Já são depois cruéis, né? já são cruéis. Eu vou até depois falar esses critérios, acho que eu não falei ainda. Ela vai conseguir essa medicação o quê? Com 10, 11 semanas, 12 semanas? Como assim? O risco de perder é muito maior, entendeu? Ou mesmo de uma complicação, porque perdeu a janela ouro, porque a gente tem que ficar ligado na formação da placenta. Há duas ondas de formação de vasos para a placenta, duas ondas importantes de formação de vasos. A primeira se dá entre 10 e 12 semanas, e aí a gente perdeu isso, entendeu? E aí os vasinhos, não formou vasos novos, os vasinhos estão todos ali, a maioria entupidos. Essa criança, ou ela vai perder, ou vai ter restrição de crescimento intrauterino e vai impactar na formação da placenta posteriormente. Então, uma mulher que tem uma chance grande, se não perder no início, uma chance grande de ter um descolamento de placenta, uma chance de ter um parto prematuro, de ter pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Por quê? Se você tem menos vasos, menos sangue circula, vai para o neném. O nosso corpo humano é muito inteligente, né? Funciona uma máquina excelente, assim, maravilhosa. O cérebro entende que está indo menos nutrientes, sangue para o neném. O que ele faz? Ele manda uma mensagem para o teu coração bombear mais forte o sangue. Isso faz com que aumente a tensão no vaso. Isso é aumento de pressão arterial, que pode levar a um quadro de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. São situações gravíssimas, né? E tem morte de gestante com relação a isso, né? É urgente esse tema, é urgente essa... Por isso que a medicação tem que ser o mais rápido possível. A coisa tem que ser mais ágil. Tem que parar com essa burocracia. Tem que ser uma coisa mais rápida. Já engravidou, ela tem que já estar com tudo para poder ser urgente, entendeu? Uma dispensação urgente da medicação. Quanto mais rápido, melhor. Porque muitas pacientes, a maioria, não consegue bancar. Como bancar uma medicação a gestação inteira? E no pós-parto? Sim, era isso que eu ia chegar também. O risco da trombose, da trombofilia acontecer, não termina no nascimento. O SUS garante a medicação por até 6 semanas após o parto, em alguns casos, né? Por que esse período é considerado mais crítico para a saúde vascular da mulher? O período pós-parto é chamado puerpério, em que também, de maneira fisiológica, o teu organismo é preparado para evitar a hemorragia. E como é que é feito isso? A coagulação continua aumentada, entendeu? Porque na gestação, a coagulação aumentada que prepara a mulher para o parto, para não ter hemorragia. No pós-parto, é a mesma coisa. Mantém essa coagulação aumentada para não ter uma hemorragia, porque senão muitas mulheres iriam morrer de hemorragia no pós-parto. E se você contar que é um período muito crítico, em que a chance de desidratar é muito grande, com aquela mulher, naquela coisa de bebê pequenininho, aquele cuidado, não tem aquele cuidado com ela, não se hidrata de maneira adequada, fica mais tempo parada, sem mobilização, que são fatores de risco. Com uma coagulação aumentada, tem um fator de risco grande de acontecer algum evento tromboembólico, como a trombose de membro inferior, como a embolia pulmonar. Por isso que é nesse parto, mais ou menos o puerpério, 6 semanas, que tem que fazer a anticoagulação de maneira profilática, preventiva. Sim. E vamos falar então de um avanço, né, uma coisa boa que está sendo discutida. Recentemente, existem discussões na Câmara sobre testagem preventiva de trombofilia antes da pílula anticoncepcional. Qual a sua opinião sobre o impacto disso na redução de futuras perdas gestacionais? Seria o melhor dos mundos, né? Uhum. Mas só que se você vê com uma visão de um gestor público, é inviável testar milhões de mulheres em idade reprodutiva, exames caríssimos, são exames de alta tecnologia, né? São exames genéticos, a grande maioria, para detecção de trombofilias. Vamos lá, fator 5 Leiden, protrombina, deficiência da proteína S, deficiência da proteína C, deficiência da antitrombina. Esqueci mais alguma? Falei as principais. Polimorfismo dupla de minogênio do pai, e a mutação do MTHFR, que não são mais consideradas trombofilias, então é muito controverso, né? Isso eu faço a investigação a cada caso e indico o tratamento de acordo com a história clínica de cada paciente. Mas se você contar com essas mutações padrão, que são essas que eu te falei, hereditárias, então o custo é muito alto. Então, como que a gente tem que fazer? Você tem que traçar um score de risco. A anamnese é tudo, a história clínica de cada paciente é tudo. Então, mulheres em idade reprodutiva,
que tem que ser feito? Uma anamnese rigorosa, escutar a história clínica daquele paciente. Se ela já teve algum evento tromboembólico, mesmo jovem, né? Que eu já tive adolescentes que já tiveram trombose. Se elas têm história familiar de familiares, principalmente de primeiro grau, algum evento tromboembólico. O que são eventos tromboembólicos, gente? Infarto, derrame, trombose, embolia pulmonar. Então, em parentes, principalmente de primeiro grau, antes dos 50 anos. Então, se começa a selecionar essas pacientes. Pô, olha, essa aqui, a mãe teve pré-eclâmpsia, teve trombose. Peraí. Que uma mulher que tem a mãe com pré-eclâmpsia tem um fator de risco maior de apresentar pré-eclâmpsia. Então, rapaz, essa aqui vale a pena a gente gastar um dinheiro para investigar. Então, isso que tem que ser feito, esse score de risco para poder investigar de maneira mais assertiva essas pacientes que têm uma história importante. E para a gente fechar, e eu acho que você já trouxe um pouquinho, mas acho que é importante a gente enfatizar, na sua opinião, é urgente a atualização científica e revisão do protocolo médico pelo Ministério da Saúde? Sim, porque olha só, na verdade, esse protocolo, ele já nasceu defasado, né, de 2022. Quanto cruel é isso, fazer com que mulheres tenham que ter, vou repetir isso, 3 perdas gestacionais para serem incluídas numa investigação e serem contempladas com a medicação se tiverem a trombofilia que eles acham que é de alto risco. Como eu te falei, tem que ser individualizado, não pode botar todo mundo no mesmo patamar. Mulheres jovens com mulheres com mais idade, a idade materna avançada, que é a partir dos 35 anos, que é considerado, outros fatores de risco, diabetes, obesidade, hipertensa, mulheres que já tiveram uma gestação anterior com complicação, que já tiveram um quadro de pré-eclâmpsia, entendeu? Então, uma restrição de crescimento uterino sem uma explicação plausível, tem que ser visualizado essas questões, isso tem que ser levado em consideração. Então, não dá mais para a gente ficar nesse protocolo que já nasceu defasado, entendeu? Se faz urgente essa atualização desses critérios. Doutora Marion, sem palavras para agradecer por essa entrevista, por essas informações. A gente está usando essas plataformas aqui para aumentar o debate público, para conversar, para que essa conversa chegue a muitas mulheres que ainda não têm informação, que já passaram por perdas gestacionais, infelizmente, e o quanto que essa conversa pode ajudar para que essas mulheres não passem por esse luto que é interminável, por esse luto que é até difícil descrever, né? O luto da perda de um filho, que muda radicalmente a vida de uma mulher. A gente está falando de um trauma aqui muito profundo. E hoje já se discute, critica a sociedade que ignora isso, até chamando de luto invisível, né? É exatamente isso que eu ia falar, é considerado luta invisível. Como assim? Você é considerada aquela mãe que perdeu um filho depois que nasceu? Como como assim? se fosse uma dor menor, Gente, sendo que já é um filho. lógico. E quando a gente vê discursos muito arraigados, né, em defesa contra o aborto, e aí eu olho para o SUS e vejo essa política, fico pensando que às vezes o controle é maior sobre o corpo feminino do que de fato sobre a proteção desses bebês. Com certeza. E isso precisa ser mudado porque esses bebês precisam nascer. E essas Exatamente. mães que querem ser mães precisam também realizar esse sonho. Então a gente precisa sair desse caos, dessa contradição louca, de falta de acesso a uma medicação que é julgada cara diante da urgência de uma vida. Então, muito obrigada. Como pode isso, né? Não, é assim, é muito brutal, assim, é muito É muito triste, né? Como jogam com a vida da gente, né? Exatamente. Eu me lembro assim de ouvir a médica falar com uma naturalidade que ela precisou também exercer para sobreviver, né? Porque assim ninguém fica deprimido quando trabalhar. Mas sim, são 3 perdas que tem que se comprovar. E eu, meu Deus, como assim? Não tenho condições de passar por uma perda, não é possível. Gente, pelo amor de Deus. Com 40 anos, né, numa gestação de risco. Não podia ficar esperando. Uma reprodução assistida, então, no meu caso, né, e como muitas mulheres, eu acho que não é humano exigir que uma mulher tenha uma perda gestacional para que ela tenha acesso a uma medicação. É totalmente cruel. Mas eu sempre tenho muita esperança.
a coisa foi muito pior. E com o advento da internet, né, as informações estão sendo divulgadas mais facilmente, mais amplamente, apesar de ter muitas coisas ruins, né, mas tem muitas coisas boas que a internet veio nos trazer. E dentre elas a informação. Então, o importante é você obter informações de fontes seguras, de profissionais seguros, responsáveis, para que a gente possa entender e batalhar por políticas públicas melhores. Doutora Marion, deixa aqui o seu contato para que a gente possa conhecer também o seu perfil. Por lá você também cria e divulga conteúdo de qualidade com embasamento científico, então deixa aqui o seu contato. Meu Instagram, doutora Marion Castro. Se tiverem curiosidade, é só acessar. Se tiverem perguntas, podem mandar, que eu respondo com o maior prazer. Eu agradeço muito por essa conversa. Venho também, por meio da literatura, compartilhando a minha história a partir do Diário Íntimo Assistida. E essa é uma maneira também de... Muito bonito o seu trabalho, viu? Obrigada. Por meio, do poético, também acolher e aproximar mulheres tentantes. Muito obrigada, doutora Maria. Um beijo, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Tchau, pessoal. Nos vemos. Tchau, tchau, gente. Tchau.